Oi, pessoal, tudo bem? Então, nesse nosso encontro aqui, eu vou passar para vocês algumas orientações gerais sobre essa fase, né, que nós estamos em relação ao estágio 2. A primeira coisa é reforçar com vocês as avaliações que nós teremos nessa disciplina. Então, são duas avaliações, 5 pontos cada um, sendo que a primeira, ela tem que ser entregue até o dia 26 de setembro. Então, nós estamos próximos aí dessa data, né? Vou abrir uma atividade para vocês aqui no Ava, para que vocês possam inserir esse relatório. E eu vou postar um modelo do relatório parcial com as marcações, né? O que tem que ter nesse relatório parcial, e aí depois o que não tiver marcado nesse agora, são os itens que vocês vão ter que fazer para completar o relatório, né? E aí essa entrega desse relatório completo será até o dia 4 de dezembro, tá bom? Em relação ao plano de atividades, então eu separei aqui para vocês um plano de atividades, onde a gente, né, vocês podem ver aí, que ele está dividido, né, em algumas atividades. Então, não é só os horários de sala de aula. Então, está bem distribuído aqui, né, a etapa de planejamento, que são a elaboração do termo de compromisso, e do plano de estágio, que é esse plano de atividade aqui. Na parte de ambientação, em que vocês vão fazer análise crítica do plano de ensino e observar a organização da escola. Depois eu vou disponibilizar para vocês 4 palestras referentes ao processo de ensino-aprendizagem, as etapas de observação em escola. E aqui, de fato, né, 30 horas só de observação de sala, e aí, com isso, né, durante esse estágio, baseado nessas aulas que vocês observaram, vocês vão elaborar uma lista de exercício com questões de múltipla escolha, totalizando, né, 5 horas. Vão observar se na escola que vocês estão fazendo estágio tem um horário específico para o atendimento aos alunos, né, em relação à dúvida, plantão de dúvida. Se tiver, vocês vão acompanhar. Observar se na escola que vocês estão trabalhando tem algum tipo de atividade, como feira de ciência, algum evento, algum encontro, né, seja em sábado letivo ou em dia letivo normal, dia de semana, e aí vocês vão, então, escolher um desses eventos e fazer a observação e a descrição no relatório. Então, vocês podem, né, descrever até 2 eventos. Eu separei a feira de ciências, porque é comum as escolas, no período de outubro, novembro, realizarem a feira de ciências, então é um evento muito interessante que vocês observem, e aí vocês podem escolher algum outro evento também que tenha na escola. Aí a elaboração do relatório parcial, que eu já falei, e no final a elaboração desse relatório, concluindo tudo. Bom? Então, tá aqui o modelo para vocês vão, né, baixar esse modelo e fazendo o preenchimento aqui conforme os dados de vocês. Aí, na sequência, né, a gente tem a ficha de frequência. Então, vocês já fizeram o estágio 1, vocês sabem muito bem como que funciona essa ficha. Então, eu coloquei também o modelo aqui da ficha de frequência para vocês. Ela vai ser o seguinte, ó. É uma ficha, né, onde vocês também vão baixar o arquivo, preencher conforme as informações de vocês. Cada dia que vocês forem na escola, vocês vão colocar aqui a data, as atividades desenvolvidas. Então, é observação, e aí vocês podem descrever que tipo de observação que vocês fizeram. Observação, aliás, né, de qual aula, qual que era o conteúdo, né, era uma aula prática, era uma aula em sala. Então, fazer uma descrição breve aqui, em uma linha apenas, né, observação de aula sobre ligações químicas, observação de aula prática, sabe, coisas assim, simples, que caibam nesse espaço, e o professor que vai ser o supervisor, ou seja, o professor que está na escola acompanhando vocês, né, vocês estão observando a aula desse professor ou professora, vai assinar aqui, né, todos os dias que vocês forem. E vocês vão marcar, então, a quantidade de horas observadas. E, então, essa ficha de frequência, ela acompanha vocês durante o estágio, e vocês vão preenchendo, e no final, tem que constar aqui, né, um total de 30 horas.
que foi o que eu acabei de apresentar para vocês no plano, né? Nós temos um total de 30 horas de observação, complementadas com outras atividades correlatas aí, que também, né, vão computar na carga horária do estágio. Eu disponibilizei para vocês 2 artigos científicos, que são relatos de sala de aula, né, em relação ao estágio supervisionado. Então, aqui uma experiência interessante com alunos da licenciatura em Química, então vale a pena a leitura, né, e para vocês terem um arsenal para construir o relatório de vocês. E esse outro que fala um pouquinho sobre o diário de aula, coletivo no estágio, né, então ele traz um pouquinho ali as vivências, os dilemas, né, as soluções encontradas ao longo do período de estágio, então é um outro artigo aí interessante para auxiliar, né, vocês nessa construção. E por último, queria passar orientações gerais, na verdade queria reforçar, porque na videoaula anterior eu falei para vocês, estágio 2 é um estágio de observação. Então, vocês não vão realizar nenhum tipo de intervenção em sala de aula, nem a pedido do professor supervisor. Vocês não estão aptos para fazer regência nesse momento. Então, vocês vão apenas observar. O estágio 1 e o estágio 2 é de observação. Ah, o professor saiu da sala e pediu para vocês ficarem. Não é função de vocês ficarem sozinhos com a turma. Então, vocês não podem entender isso também como uma grosseria, não é? Grosseria é o professor pedir isso para vocês, que vocês ainda não estão preparados. Então, se, por exemplo, cair, né, acontecer algum evento ali com esses alunos, e vocês, né, agirem da forma incorreta, porque vocês ainda não estão nesse momento, né, nós ainda não tivemos essa conversa, isso pode gerar, inclusive, um trauma, né, em vocês acharem que não estão na profissão adequada. Então, na verdade, é o despreparo, tá bom? Então, não façam isso, estágio 2 é só observação, se alguém da escola pedir para que vocês ministrem aula, sem planejamento, para que vocês, né, fiquem tomando conta de turma, não é a função de vocês fazer isso, porque não é agora o momento. A partir do estágio 3 e 4, aí sim, vocês vão ter um papel mais ativo e vocês vão estar mais preparados para esse tipo de ação, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos.